E nessa reunião que eu tive, o que eu pedi, Dmitry? Mandem observadores dos seus países para cá para acompanhar a eleição. Virou essa confusão. Então o senhor faz um ataque às urnas, não faço ataque às urnas, baseado num fato que não é verdadeiro. O problema é que a informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Entre agora no site smartmatic.com. Digita no Google, smartmatic.com. Tem a declaração da própria empresa que está público na internet. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo do sistema eleitoral brasileiro. Eles fizeram um treinamento de pessoal. Treinamento de pessoal, deram orientações. Eu não estou assim, pode usar o sistema que quiser. Qual a dificuldade? Se a tecnologia avança, se até quem comete crimes vai aprimorando as suas técnicas para roubar os outros, para invadir sistemas, eu só estou cobrando que o TSE imponha mais camadas de segurança e transparência. Eu não estou falando contra as urnas. É um negócio assim que não dá nem para... É difícil até de explicar como é que me questiona eu cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca Senador, que eu estou contra as urnas. O senhor pede mais segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Ele elegeu várias vezes, por isso que eu vou aceitar. Eu vou aceitar, vou concorrer com essas regras. Outra questão, vou concorrer com essas regras. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produziu a urna é a Positivo, que é uma empresa de Curitiba, e as outras empresas que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da justiça brasileira. Eu acabei de falar que essa parte eu me equivoquei. Tá? Não foi que produziu, mas ela participou do processo. Senador. Eu estou pedindo apenas, Dmitry, é isso. Qual a dificuldade de você botar a camada de segurança e você ser mais transparente? Mas a eleição que elegeu o senhor duvida dos votos que o senhor obteve? Dos votos que o Tarcísio obteve? Dos votos que o Romeu Zema obteve? Dos votos que o Jorginho Mello obteve? Não, com certeza esses votos eu tive. Sim. E o senhor... Agora, por que não pode investigar, por exemplo? Por que não pode aprofundar? Sim, mas qual o problema? Mas o senhor aceita o resultado das urnas. Já falei aqui de novo, Vitor. Claro, aceitei uma vez, vou aceitar de novo. Claro. Vou concorrer com essas regras, porque eu tenho certeza que no voto a gente vai ganhar essa eleição, que o povo não aguenta mais fazer. Deixa o Chile aqui. Dois pontos rápidos. Tem muito ponto, né? Tem muita... Uma que me impressionou muito nas últimas semanas agora foi a negativa do governo brasileiro de aceitar, de conceder o visto para 2 representantes oficiais americanos, né? Que exatamente vinham tratar de sistema eleitoral, liberdade de expressão, liberdade religiosa, urnas, etc. Se o senhor for presidente da República, o argumento é o seguinte: nós desconfiamos dessas pessoas, né? O governo Trump não é o nosso amigo e tal. Vamos lá, o senhor é presidente da República, vem observadores de um governo eventualmente não tão amigo, não aliado, não alinhado, terão transparência? É lógico. Será aceito o visto? Chile, você faz a pergunta crucial. Por que nega? Aí o que passa a impressão, Eneg? Passa a impressão que está escondendo alguma coisa. Para que isso? Será que é só para criar esse factoide, para eu ter que ficar aqui falando sobre urna eletrônica? Para eu ter que me posicionar a favor ou contra? Qual o problema de, assim, podia vir em qualquer país do mundo, quer abrir, olha aqui, está aberto aqui, olha aqui, pode investigar, é seguro, né? Se você tiver colaboração para fazer, eu estou aceitando. Mas eu tenho minha segunda que eu ia fazendo nesse bloco. O senhor acha que foi um erro? Eu sei que é difícil responder assim, mas eu acho que é importante para passar limpo algumas coisas no Brasil, né? A senhora acha que foi um erro o ex-presidente Bolsonaro não ter feito a transição até o final, ter entregado a faixa, né? Ter estado lá naquela cerimônia? Tem certas liturgias na democracia, né? O senhor, como é que o senhor se posicionaria? O senhor às vezes se apresenta como um Bolsonaro mais moderado, né? Faria diferente? Teve um erro ali? Vamos lá, teve algum erro nessa condição? O senhor faria diferente? Olha, a transição do governo Bolsonaro para o atual governo é a maior prova de que ele nunca tentou dar golpe. Uma transição pacífica. Pergunta aos ministros que assumiram se tiveram alguma dificuldade com os ministros do presidente Bolsonaro para passar as informações, né, fazer a transição para o trabalho do próximo governo eleito. O presidente Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, indicados por Lula dentro do seu governo ainda. O presidente Bolsonaro desmobilizou uma manifestação de caminhoneiros que estava sendo preparada para bloquear rodovias. Ele falava assim: não façam isso, não é o nosso método, a direita não faz assim, esse é método da esquerda. No dia 29 de dezembro de 2022, Bolsonaro faz outra live para dizer de novo: não tem tudo ou nada. A vida continua depois de 1º de janeiro. Nós não podemos depredar patrimônio público, como a esquerda faz, a gente não é desse jeito. Então, foi uma transição pacífica.
Agora, se coloca no lugar dele. Quem aqui nessa mesa acha que o TSE foi completamente imparcial nas eleições de 2022, com Alexandre de Moraes na presidência do TSE? Ele desequilibrou a disputa eleitoral. Isso é que gerou indignação em muitas pessoas. E o presidente Bolsonaro não tem obrigação nenhuma de passar a faixa para o presidente. Óbvio que é uma tradição de um presidente passar a faixa para outro, mas essa não foi uma eleição. Não é que houve ali um desequilíbrio em que ele se sentiu lesado, ele se sentiu prejudicado. Senador, então, houve até bloqueio de estradas no dia da eleição. Pois é, porque se não fosse Bolsonaro, estava bloqueado muito mais tempo. Ele que desbloqueou. Ele fez de tudo para que não houvesse o caos no Brasil. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal fez operações para impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas e, inclusive, há testemunhas, pessoas que depuseram nesse processo e que relataram, pessoas de dentro da Polícia Rodoviária, que receberam a ordem. Quantas pessoas deixaram de votar por causa disso aí? A Justiça Eleitoral atuou no mesmo dia. Zero. Inclusive chamando... Zero, não foi a Justiça Eleitoral, foi a própria PRF fazendo o seu trabalho. Depois de acharam dinheiro dentro de ônibus, né? Porque o TSE também mudou a legislação, que não podia contratar ônibus, a prefeitura não podia contratar ônibus, a lei diz que tem que garantir a gratuidade do transporte que existe. Acharam dinheiro dentro de ônibus que estavam indo levar pessoas de esquerda para votar, indício de compra de voto, de crimes eleitorais. Agora estão acusando a PRF de ter trabalhado. Acusando de ter trabalhado para cumprir a lei. Então, assim, qualquer coisa foi usada, Adriano, como narrativa para construir esse cenário como se houvesse alguma ideia, alguma proposição, uma intenção do presidente Bolsonaro, né, de dar um golpe que de fato não aconteceu. Senador, candidato, até porque senão a gente não consegue também tocar de outros assuntos. Como é que está a articulação pelo vice? Esses últimos dias foi uma articulação muito grande, chegou-se a se falar quase ali de uma possibilidade de Tereza Cristina do PP. O PP declarou uma nota de neutralidade. Qual é a situação de momento? Como é que o senhor está trabalhando? Há possibilidade de PP ou realmente agora com essa nota isso não existe mais? Negociação com republicanos? Olha, Rodolfo, eu estou buscando as articulações com vários partidos, as conversas continuam, a gente tem essa data até o dia 5 de agosto para tomar uma decisão, então as conversas continuam sim, foi uma posição de hoje do presidente do Progressista, mas também vi uma declaração do presidente Rueda, que é do União Brasil, dizendo que seria favorável a estar conosco formalmente nessa chapa nacional, então acho que ainda pode ter alguma espécie ali de diálogo e tentativa de se chegar num consenso, né, já que é uma federação, são dois partidos grandes. Tenho conversado também com republicanos, todo mundo sabe da minha preferência por indicar uma mulher que seja preparada, que agregue a essa chapa para ter essa representatividade nas nossas propostas, nosso plano de governo, nosso projeto de Brasil que nós vamos oferecer. Então, de fato, está tudo muito aberto ainda. E assim, temos até o dia 5 para tomar a decisão, então tudo pode acontecer de verdade. Senador, como o senhor avalia essa dificuldade com essas alianças com partidos do Centrão? Já não seria o caso, já está tudo acertado, etc. Não é a direita brasileira querendo conquistar o poder. Por que tem essa reação? Nós sabemos que alguns desses partidos no Nordeste apoiam o Lula. É por isso, né? Porque, na verdade... Como é que o senhor vê isso? Os partidos não são homogêneos, né? Então tem sempre dentro de cada partido tem essas preferências regionais. Em um partido só já tem essas diferenças regionais, que às vezes a linha no Rio de Janeiro é uma, a linha lá na Bahia é outra, no Amazonas é outra, no Rio Grande do Sul é outra. Então a gente cabe a mim respeitar os partidos, né, conforme as suas realidades regionais, para tomar a decisão se vão se alinhar no projeto nacional. Então, se um partido só tem a realidade, você imagina em dois partidos que são os dois que formam essa federação. Na sua convenção não tinha um líder lá desses partidos. Mas olha só, a minha convenção... Eu me leio. A minha convenção, olha só, vamos chegar lá. A minha convenção, estavam ali as pessoas, né, que me ajudaram a chegar a construir esse projeto. Uma convenção que estava lotada de pessoas, as mais importantes, que são aqueles anônimos, inclusive, que são voluntários, que vão lá para nos acompanhar. Agora, as conversas estão acontecendo. Eu não posso exigir que as pessoas... Às vezes, já no momento que eu marquei a convenção, ele tinha algum outro compromisso. Então, o fato de não estar presente naquele momento da minha convenção, é óbvio que eu gostaria que tivesse, mas não estando. Mas foi uma lacuna. Não, foi um momento que eles estavam conversando ainda para tomar a decisão. Milei, aquela participação do Milei ali, que avaliação que eu faço? A avaliação que eu faço é a seguinte: vocês podem ver como é que hoje o Brasil é um país isolado, né, internacionalmente, porque o Lula consegue brigar com os Estados Unidos, tomar tarifa por culpa dele, das agressões dele. Lambe-bota da China, tem uma tarifa de 55% sobre a carne exportada do Brasil para lá, que ultrapassa a cota de 1.100.000 toneladas de carne. Ele consegue brigar com a Argentina, porque na campanha você vai lembrar que o Lula foi para dentro da Argentina para trabalhar contra o Milei. Inclusive, há uma denúncia que foi feita na Argentina de que o PT financiou
alguma coisa lá na Argentina para pedir votos contra o Milei. Ele foi lá visitar a Cristina, que estava presa. Você vê, na Argentina podia visitar alguém. Mas esse negócio de dinheiro, e aqui não de dinheiro não tem comprovação disso. Agora, lá na Argentina, está tendo essa conversa, essa denúncia lá. Agora, ele conseguiu brigar com o Paraguai, ô Mitri. O atual presidente da República está conseguindo brigar com o Paraguai. Do nada, ele puxa lá uma agressão histórica lá de trás, a guerra do Mas Paraguai. nada parecido com o tom do discurso do Milei aqui no Brasil. Eu acho que ele foi a reciprocidade do Milei. O Milei quis, né, retribuir a gentileza que o Lula fez na campanha. Proporção eu dou os total, parabéns aqui ao Milei. Parabéns porque você falou tudo, né, que muitos brasileiros gostariam de falar ali, porque o comunismo é esse mal mesmo, né, o que gera de consequência para qualquer lugar por onde ele passa é miséria, é violência, é perseguição, é fome, é tudo, desesperança, é falta de emprego, é afugentamento de investidores. Então ele simplesmente fez aí um discurso e não atacou o Brasil. Ele atacou o comunismo. E vocês vejam como é que... De quem que o Lula se aproxima hoje em dia, internacionalmente? Só de grupos terroristas. Vai para os Estados Unidos para pedir que PCC e Comando Vermelho não sejam declarados organizações terroristas. Esse é o presidente que o Brasil tem hoje. Vai ter que encerrar o primeiro esperando bloco. uma mudança de governo no mundo inteiro, para que possam fazer investimentos aqui no Brasil. Mas, senador, sobre as tarifas, o senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, inclusive para o agronegócio. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Os Estados Unidos, não pode Israel, com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece Não. que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. O que ele estava denunciando nos Estados Unidos eram as perseguições, era a falta de liberdade que nós estamos presenciando aqui hoje no Brasil. Isso é inegável, né? Você tem medo de botar alguma coisa em rede social, você não pode falar alguns assuntos aqui, você não pode sair do ar na internet, o programa, se você fala de alguns assuntos que são proibidos, estava lá denunciando isso. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos faz, da cabeça dele. Eu fui, no mesmo dia, me posicionar contra a tarifação. E aí esquecem, né? Só falam do Eduardo, que nunca pediu tarifação de produtos brasileiros. Vamos lembrar que esse é um método que o Trump está utilizando com todo mundo, inclusive com países que são muito mais próximos e aliados deles. Agora, olha a incompetência do Lula. Ao invés dele negociar, ele xinga os Estados Unidos, ele xinga o governo americano. Foram mais de 62 agressões em 3 anos de meio de governo que o Lula fez aos Estados Unidos ou ao governo americano. Isso é comportamento de alguém que quer sentar e negociar seriamente numa mesa? E por que na sua carta aos americanos, ao governo americano, o senhor pede para deixar esse assunto para depois das eleições? Para deixar como se fosse assim, tarifa depois. Não, eu estou tentando. A gente tem que entender, Adriano, vamos lá. Qual que é o instrumento, o que é que funciona na cabeça de quem a gente está querendo negociar? Quais são, né, as nossas forças para negociar com alguém? Você mede. Se o presidente dos Estados Unidos é alguém que pode ser sensível a uma troca de governo que pode acontecer daqui a 2 meses, por que eu não posso falar, olha, se o Flávio Bolsonaro for o presidente do Brasil, você não vai precisar colocar tarifas sobre a mesa para negociar, porque nós vamos fazer uma negociação séria. Nós vamos fazer os maiores acordos comerciais da história dos nossos países, o que for melhor para a nação brasileira, o que for melhor para a nação americana, para a gente chegar num consenso. Foi isso que eu escrevi naquela carta. Porque o Brasil está sendo sancionado por causa dessa falta de habilidade do atual governo e por causa das provocações dele. O Lula cavou o pênalti, ele procurou, ele pediu essa tarifa exatamente acreditando que isso ia ter algum benefício eleitoral para ele. Você podia fazer 66 hospitais municipais de Salvador em 1 dia e meio de dívida que o Brasil tem que pagar por causa do governo gastador, né? Que você podia fazer a ponte Salvador-Itaparica em 1 dia e meio. Você podia fazer outra transposição do São Francisco. Então vamos economizar. Como é que a gente economiza? O maior programa social que existe para você devolver o poder de compra para o povo brasileiro, ô Mitri, é você organizar as contas para você reduzir as taxas de juros. E aí que está a pergunta, organizar como? Atuar onde nas contas? Corte de despesas. Onde? Essa Corte de pergunta. despesas. A gente tem várias formas de cortar despesas. Combatendo a corrupção, foi um exemplo que eu comecei a dar aqui. Mas você fazendo com que um governo seja enxuto. Hoje o Brasil tem 39 ministérios. A gente pode enxugar drasticamente essa quantidade de ministérios. O governo Bolsonaro, um dos seus primeiros atos, Adriana, foi o corte de 20 mil cargos em comissão. Sabe quantos cargos em comissão o governo Lula já criou? 22 mil cargos em comissão. É um governo que usa a máquina pública para empregar os seus apadrinhados, para desviar dinheiro público.
Nós temos 730 mil imóveis da União. Está no balanço da União, mais de 1,7 trilhão. Paulo Guedes não De conseguiu imóveis, vender. mas a gente começou a fazer. A gente vai pegar isso, vai criar um fundo para que esses imóveis sejam geridos. Mas isso E não ainda resolve. assim nós... Isso Gente, não eu tô resolve, explicando. porque nós estamos falando de fluxo. Eu não consegui explicar como é que eu vou chegar Não, lá. por favor. Então, assim, tem várias formas, não tem uma fórmula mágica, você sabe disso. Então, são várias coisas, da desburocratização, quanto à burocratização, a quantidade de normas regulamentadoras, instruções normativas inúteis que as empresas têm que gastar com advogado, com contador. Tem uma série de coisas que vamos conseguir enxugar nesse governo, que nós vamos usar a inteligência artificial para fazer a governança do nosso governo, vai ser um governo moderno, um governo enxuto. Hoje, para você abrir um empreendimento, Adriana, em alguns locais você leva 10 anos para você conseguir ter autorização para construir um hotel, um resort, para você gerar emprego. Nós temos aí a margem equatorial, uma reserva gigantesca de petróleo, que o atual governo também não consegue tirar do papel. A expectativa são de centenas de bilhões de reais que nós podemos arrecadar, Mitri, inclusive mudando o modelo para a concessão de novo, ao invés de ser a partilha, para que o dinheiro chegue mais rápido dentro do orçamento da União. Nós podemos fazer a securitização da nossa dívida, tem mais 200 bilhões aproximadamente que dá para você fazer. Rapidinho que a gente precisa mim é finalizar. muito rapidinho, porque nesse ponto, no lançamento da sua candidatura, a Michelle apareceu num vídeo e o seu pai apareceu num vídeo de inteligência artificial. Naquele texto que o Jair Bolsonaro da inteligência artificial disse, ele te nomeou, te indicou, dizendo que é o herdeiro do bolsonarismo, de sangue do meu sangue. Inclusive usando essa expressão que nas pessoas ligadas a Michelle dizem que ela era tratada como uma não Bolsonaro e isso era uma razão da mágoa dela. Esse é um ponto que eu queria te questionar. O senhor vai continuar usando o seu pai via inteligência artificial porque isso na campanha a legislação proíbe. Vocês vejam, não proíbe não. Vocês vejam como é que o presidente Bolsonaro é uma liderança respeitada, alguém que desperta essa esperança em milhões de brasileiros. E é por isso que ele está censurado e calado, né? Se uma inteligência artificial já causa essa apreensão no sistema, imagina se o presidente Bolsonaro estivesse aqui pessoalmente defendendo o Brasil junto com a gente.